Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Didática Trader. O tema de hoje nós vamos falar a respeito do tempo de vida útil. Já ouviu falar nisso? Bom, quando você determina trabalhar em um determinado tempo gráfico, você automaticamente precisa saber, por exemplo, 15 minutos. Você precisa saber que cada vela dessa que se forma, ela vai ter, claro, obviamente, o tempo de 15 minutos. Algumas velas se formam maiores, outras são menores, tá? Porém, o que não muda sempre é o tempo. Se você determinar um tempo gráfico de 5 minutos, cada candlestick desse que se forma terá lá o seu tempo de 5 minutos. Porém, qual que é o tempo de vida útil deste candle? Claro, se o seu tempo gráfico é de 5 minutos, então entende-se que o tempo de vida útil deste candle é de 5 minutos. Porém, algo importante e extremamente importante no price action, para quem é grafista, é entender exatamente essa questão. Se o tempo gráfico do candle é de 5 minutos, então significa dizer que na primeira metade do tempo pode acontecer de que, por exemplo, os vendedores estejam tomando conta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, ó, nesta sombra aqui, ó, no início, tá vendo? A sombra na parte inferior estava sendo controlada pela ponta vendedora. Porém, e é claro, não é exatamente da metade dos 5 minutos para frente, entendeu? Mas de um determinado período de tempo, pode ser, por exemplo, em 2 minutos, pode ser em 3 minutos, ou até no último minuto deste tempo gráfico de 5. No último minuto ali, a força compradora entrou e aí ganhou essa disputa entre a ponta vendedora e a ponta compradora. E aí formou-se um pequeno candle branco na parte superior. Onde eu quero chegar com isso, meus amigos? Essa força, tanto pressão de compra quanto pressão de venda, vai deixando para trás um histórico. Esse histórico é exatamente estas sombras superiores, sombras inferiores, e através da leitura deste sinal, você consegue determinar qual que é a força que o mercado tem. Claro que determinar uma linha de tendência, né? O mercado está caindo, você consegue claramente determinar uma tendência de baixa. Porém, mesmo estando em uma tendência de baixa, você consegue determinar alguns pontos exatos para que você consiga entrar dentro de uma operação pagando sempre o mais barato possível, para que você possa em seguida vender o mais caro possível, ou o mais caro que esteja dentro do seu controle de risco, que esteja dentro do seu planejamento, para que você obtenha um determinado lucro. Tá? O que nós podemos ver com essas movimentações é justamente isso, quando você tem predominantemente um mercado sendo dominado com a ponta vendedora, mas que em um dado momento ele precisa respirar, e esse respiro vem através de sinais. Percebam que ó, o mercado ele chegou até essa região, deu um candle de reversão, formando aqui um harami, tá? O mercado na ponta vendedora continuou pressionando para baixo, e aí nesse candle aqui, ó, ele fura este suporte, tá? Ó, perceba a sombra dele formada aqui embaixo. Porém, mesmo a ponta vendedora que está no seu sentido de baixa, que é uma tendência de baixa, mesmo assim a ponta vendedora perde força, ou seja, neste dado momento, nesse candle que possui 5 minutos, provavelmente na segunda metade da vida útil desse candle, os compradores tomaram conta do mercado, revertendo o preço, que no início essa sombra era um candle preto grande assim, ó. E aí, conforme a ponta compradora entra, ela começa sim a dominar o mercado. Vou desenhar aqui para vocês verem. Essa ponta aqui é como se ele fosse um candle preto assim, ó, para baixo.
na primeira metade da vida. Aí, na segunda metade da vida, o que acontece? A ponta compradora vem e começa a puxar o preço para cima, puxar o preço para cima, e aí ele começa a deixar na parte inferior uma sombra. E aí ele vai puxando, quando está terminando o tempo de vida útil dele, que seria neste exemplo, no tempo de 5 minutos, ele forma este candle de reversão para nós. E dessa forma, com uma sombra inferior grande e um corpo ainda fazendo com que o fechamento dessa vela seja na parte superior em relação à abertura do mercado, neste momento, você consegue tomar a decisão de realizar uma entrada, nem que seja para fazer um scalp. Percebam que nós tivemos aqui um candle de reversão e ele deu continuidade. Por que ele deu essa continuidade, pessoal? Porque quando você tem uma sombra inferior muito grande, como é o caso deste exemplo aqui, esta sombra inferior aqui, ó, ela mostra para nós o quê? Que a ponta compradora está ganhando força, ou seja, ela está ganhando o controle da situação nesse momento. Consegue entender? Dessa forma, a gente consegue entender que o mercado está querendo realizar uma reversão. Através disso, pessoal, nós conseguimos realizar operações contra tendência. Claro que eu não estou aqui querendo induzir os senhores a operar contra a tendência. Isso são operações realizadas para quem tem experiência, para quem conhece o mercado, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês o caminho onde é possível você entender que vai ocorrer uma reversão e dessa forma evita que todos caiam naquele mesmo erro, que é ficar procurando topos e fundos. Então, nesta região, a gente entende que o mercado veio, deu um sinal de reversão, tentou testar para baixo de novo, não teve força e aí reverteu. Então você consegue fazer um trade curto, mas se você pegar, por exemplo, no rompimento da máxima do candle anterior até a máxima, que seria numa linha de tendência de baixa que nós temos aqui, você tem aqui um trade que te dá 10 pontos de ganho. Tá? Claro que sempre opere a favor da tendência, nesse caso é uma tendência de baixa, mas até nesse momento, suponhamos que você não tenha entrado no mercado, você chega no mercado e vê esta situação, você ainda não entrou. Como que você faz para determinar um ponto de entrada seguro? Com maior segurança para você entrar na operação é quando acontece este cenário, quando você percebe que houve um pullback, o mercado ele respirou, vamos dizer assim, e aí depois ele te deixa um sinal de reversão. Percebam, deixou sombra superior, o candle, que seria a força compradora, que é o candle branco, está pequenininho, perdendo força, e aí ele forma esse que a gente chama de spinning top. Isso é um sinal de reversão no mercado. Aí sim você consegue realizar a operação, colocando, por exemplo, a sua entrada na mínima desse candle, o seu stop imediatamente na máxima que se formou, e aí você segue a tendência e o mercado continua a cair. Dessa forma, você consegue idealizar o momento de entrar para que você não entre numa operação em ponto errado, e sim buscar sempre comprar o mais barato para poder vender mais caro. Sempre procurar regiões onde ocorreram pullbacks, sempre procurar regiões onde eles encontraram, por exemplo, deixa eu trocar a cor para vocês observarem direitinho aqui, ó, uma linha de tendência de baixa que está sendo utilizada e ela foi um alvo. Olha só que interessante, ó. O mercado desceu, esticou bem abaixo, fez o pullback. Esta região é o pullback. Quando ele toca na linha de tendência, aí sim você aguarda o candle gatilho, faz uma venda, segue na tendência de baixa e aí você consegue auferir lucros, auferir boas oportunidades dentro do mercado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Não esqueçam de fazer os comentários, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, estamos aqui dispostos a ajudar a todos. Agradeço a oportunidade aí que vocês estão me dando de
poder passar e transmitir esses conhecimentos. Espero que todos estejam gostando. Muito obrigado e até a próxima.